O objetivo dessa aula, galera, o que eu quero que vocês saiam daqui entendendo é que é possível conseguir correr sem se esgoelar, sem botar os bofs pra fora, que seja um momento prazeroso da vida de vocês e não sofrido. E para quem que é essa aula? Essa aula é para quem tá começando ou para quem tem vontade de começar a correr, não corre nada do zero, ou para quem tá naquela transição entre caminha, corre, para quem sente muito cansaço na corrida. Outra coisa, não tem outro esporte tão eficiente quanto a corrida para quem quer emagrecer. É um exercício aeróbico, é um exercício de fácil acesso, é só colocar o tênis e ir para a rua. Ah, Rafa, mas os acessórios são caros, óculos, relógio, mas você não precisa de nada disso. Para começar, você precisa de um tênis e você precisa da rua. Outra coisa também, que é o assunto da saúde. É fazer com que você tenha ali no final da vida uma qualidade, para você não depender do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, desdobrar do tempo deles para cuidar de vocês. Ainda há tempo, sempre há tempo. Ah, Rafa, eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos. Você tem tempo de se cuidar, ainda há tempo. Não existe uma idade mínima para você começar a correr. Eu tenho uma aluna, que é a Eide, que ela era sedentária, ela tava com uns BOzinhos de cabeça e ela tava com um problema no pulmão, ela tava com uns buraquinhos no pulmão. Deixa eu mostrar pra vocês uma conversinha que eu tive com ela, que é muito legal, é muito motivador assim para você que tá começando, que aí é sedentário e tal. Você vai ver que como é possível. E eu tenho ganho, assim, saúde mental, nem se fala, porque no começo, 3 minutos eu me cansava. Outra coisa que eu comemoro paralelo a isso, por causa da esclerose sistêmica, na época que eu tive as crises, eu fiquei com buraquinhos no pulmão. Então, eu andava um pouco e sentia cansaço. Então, no começo, 3 minutos me deixava cansada. Mas ouvir você falando, vai no seu tempo, vai de boa, sabe? E aí isso me dava um suporte. Automaticamente eu comecei a melhorar a minha saúde. E conforme a gente que começa, vai sentindo o resultado, eu já fui sentindo no sono, se bem que eu sou meio dorminhoca, mas assim, um sono mais relaxante, fui sentindo na minha respiração, na minha memória, sabe? Umas coisas assim foram melhorando. Eu falei, cara, é isso. E aí, o dia que eu estava desanimada, eu falava, não, peraí, eu vou lá. Aí eu escutava você lá falando, bora, vamos lá, gente, bora, bora. E outra, cada etapa é vencida. É o que eu te falei, quando eu corri aquele tanto, eu falei, e com a respiração legal. Imagina uma pessoa que tem uns buraquinhos no pulmão, eu consigo correr com a respiração legal. Tipo, acabou a corrida, eu conversei com a pessoa do lado, eu falei, nossa, muito massa isso aqui. E eu falei para testar e eu tava com a voz legal, sabe? Não tava, não sinto, sabe aquela dor de faca que você usa aquele termo dor de faca? Eu não tô lembrada de ter sentido dor de faca. Respiração, ok. Não fiquei ofegante, fiquei muito bem, assim, me senti bem a corrida toda. Eu tô sorrindo porque eu tava feliz. Quando terminou, eu me emocionei. Sabe? Aí eu mandei o vídeo, eu ainda estava emocionada. Eu falei, Rafa, eu percebi que tudo é possível. Você lembra disso? Lembra? Cara, eu nem sei, eu tenho muito só para te agradecer. As lágrimas desceram sem eu querer, entendeu? Cara, pode parecer bobo, mas a gente sabe a luta até aqui, sabe? E aí eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz. Eu me emocionei, é isso. Eu falo e me emociono, entendeu? E quantas vezes você falou, bom, hoje você já fez isso por você? Isso é de uma importância, Rafa. As suas falas são muito importantes. Não pensa, só vai, porque vai valer a pena. Eu ganhei em saúde. E ia ser muito. E se é uma pessoa próxima, eu ia adorar ter você perto de mim, ó. Procura o Corrida Cash. Foi mais uma etapa vencida. E que bom que eu peguei na mão da pessoa certa para seguir esse caminho. Eu me encontrei na corrida e eu me encontrei no Corrida Cash, que me direcionou de forma respeitosa e de forma assim, como um filho mesmo. Deixa eu pegar aqui na mão da minha mãe e ir junto, um amigo mesmo, sabe?
Tem muita gente que fala, ah, passou de 50, já não dá mais tempo, pode ficar lá sentindo dó de você deitado numa cama. Não tem muito que a gente pode fazer. E a corrida e cuidar da saúde é uma delas. Se, assim, quando você deitar a cabeça no travesseiro, você pode falar assim, com certeza, pelo menos uma pessoa eu tirei do sedentarismo, com certeza que foi eu. Eu só tenho que te agradecer. Eu sei que não só foi comigo, foram com várias pessoas, mas eu tinha, assim, N motivos para não correr. E eu tô aqui, olha, firme e forte, muito feliz. E quando eu ganhei aquela banana, era como se fosse o melhor troféu do mundo. Foi emocionante, foi inesquecível, e eu quero essa adrenalina para a vida. Bonitinha, né? Ai, que legal. Eu tive uma aluna também, inclusive, que as amigas delas chamaram ela pra correr. Na época ela não corria nada, não fazia musculação, não fazia nada. E ela falou, gente, como é que eu vou correr? E ela começou a correr e também, pô, foi um sucesso legal. A história dela também é bem, bem legal. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu comecei a correr no período da pandemia. Foi um período muito difícil pra mim. E aí, duas amigas que moravam próximo à minha casa disseram assim: a gente vai sair pra correr. Tu quer ir com a gente? Eu disse: minha gente, eu não corro. Eu não treino. Na época, eu não fazia nem academia. Então, é impossível pra mim correr. Claro que meu ritmo era péssimo. Eu não sabia respirar. Eu não sabia a diferença entre trote, acelerar, passar. Nada. Não sabia nem o que era pace na época. E aí, eu comecei a investir mais tempo nisso. Por quê? Porque eu sentia que a minha cabeça, quando eu voltava do treino de corrida, ela estava mais organizada. Porque eu tinha passado aquele período do treino, da corrida em si, focada só na corrida. Então minha cabeça ficava menos barulhenta. Só que eu percebia que eu não conseguia evoluir. E aí, por um acaso, eu não acredito em acasos, tá? Mas por uma coincidência do destino, no Instagram, eu vi um Instagram do Corrida Cast. Não foi nenhum do Rafa na época, foi do Corrida Cast mesmo. E aí eu fiquei curiosa, eu disse, como assim um treino guiado? Isso existe? De onde saiu isso? E aí eu comecei a usar e disse, cara, esse é o caminho. Eu tô conseguindo melhorar meu tempo de corrida. Então vamos seguir por aqui que tá dando certo. E eu percebi que meu corpo continuava reagindo muito bem à corrida. Não só pela perca de peso, mas pela questão do condicionamento físico também. Eu tinha mais disposição, eu dormia melhor. E aí no final do ano passado, com as técnicas de respiração, fortalecimento, mobilidade, aquecimento, trote, pausa, de respeitar o tempo. O que me ajudou muito foi a técnica da respiração, porque eu trancava a respiração e aí sentia aquela dor lateral e isso dificultava muito a minha corrida. E aí, com todas essas técnicas, eu comecei a perceber que eu dava conta do recado. Teve a corrida do exército. E eu disse, vou me inscrever. E aí, quando eu comecei a correr, aquela energia daquela galera saindo na largada, cara, eu fiquei. Foi a melhor coisa que eu senti na minha vida. E aí, eu fiz a corrida de 5 quilômetros, foi pra mim uma superação incrível. Eu fiquei muito orgulhosa do resultado. Foi meu melhor tempo, incluindo os tempos de treino. Porque junta a energia da galera e tal, e aí você vai no embalo. E eu fiquei muito feliz com essa superação. E aí depois dessa eu já disse que eu vou correr outra. Eu continuo usando o Corrida Cast porque eu já percebi que quando eu não uso o Corrida Cast, eu desanimo. A minha cabeça ganha de mim. Eu começo a pensar, ai, não vai dar certo, eu não vou dar conta, não sei o quê. Quando o Rafa tá comigo, literalmente no meu ouvido, ele começa, oi, vamos lá, postura radical, quero todo mundo bonito. E ele ainda diz sorrindo, viu, minha gente? Porque ele ainda é desses. E o sorriso, não esqueçam o sorriso. A postura, não balança o tronco, isso me ajuda muito. E aí eu lembro, não, eu dou conta, a Rafa tá aqui, então vai dar certo. E eu acabo terminando os treinos muito feliz. Legal, né? Não corria nada, começou do zero, nunca tinha feito nada. E sabe, galera, a minha pira, o que eu gosto de ver essa transformação. Quando eu comecei a minha carreira lá atrásão, né, no auge dos meus 20 anos, eu acompanhava ali os alunos e tal, e chegou uma aluna que falou assim pra mim: "Ah, eu não gosto de treinar, eu não gosto de exercício e tal". E eu fiquei assim, falei: "Ah, é um desafio pra mim, hein? Eu quero transformar essa garotinha. O nome dela é Gisele, ela é minha amiga até hoje". E aí, ela fazia o treino de musculação e no final ela ia fazer o aeróbico, ela ia pra esteira. E o que que eu fazia? Eu ficava subindo e descendo a velocidade da esteira dela e conversando, trocando uma ideia, entretendo ela, para que para tirar aquele tédio da esteira. E aí, fazendo isso, conversando e tal, ela começou sempre no final do treino a gente fazia isso. E aí ela começou a pegar gosto, começou a gostar, começou a curtir e aí começou a correr.
na rua tal e embalou na corrida. Assim que eu me formei, eu fui para São Paulo e aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu falei, olha, a educação física, ser professor de educação física não é só a parte estética, não é só você mudar, emagrecer ou ganhar massa muscular. A gente consegue transformar a vida das pessoas em não gosto do exercício e gosto do exercício. Aquilo ali foi muito legal para mim, eu comecei a gostar disso. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fui com o objetivo de construir algo novo, diferente, que eu conseguisse ajudar as pessoas a aprender a gostar do exercício. São Paulo, uma cidade grande onde tudo acontece. Eu falei, cara, eu vou pra lá, que lá pode ser que eu consiga. E aí nessa época eu tava escutando bastante podcast e tava escutando bastante meditação guiada. E aí eu tinha um aluno que ele mexia com audiovisual, ele mexia com edição de vídeo, fazia captação de casamento, esse tipo de coisa. E eu cheguei pra ele e falei, cara, eu tô escutando uns podcasts e eu tô com uma ideia. Você acha que dá pra gente guiar um treino de caminhada barra corrida? Onde eu vou falando na orelha da pessoa a hora de correr, a hora de caminhar. Eu vou entretendo ela, dou uma dica, falo sobre alimentação, falo sobre hidratação, que eu lembrei lá da Gi lá atrás. Eu falei, cara, quando tem alguém falando, alguém conversando, fica mais fácil de fazer. E aí ele falou, Rafa, dá, claro que dá. Na época ele também estava começando a produzir uns podcasts e eu não manjava nada. Eu não tinha, nossa, não tinha noção de como fazer cortar um áudio. Aí ele falou assim: "Vamos rodar". Rodamos, ficou legal. Eu vou mostrar um trecho para vocês aqui de como que é esse treino. Como que é esse treino guiado. Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro treino. Ao longo da jornada, eu quero, em primeiro lugar, que você curta, aproveita, divirta-se. Vá no seu ritmo, escutando o seu corpo, mas lembre-se, tá proibido falar que é difícil ou que não consegue, beleza? O treino todo eu vou estar com você, te orientando, guiando, falando a hora de correr, a hora de caminhar. Vou estar aqui no pé do seu ouvido. Agora chega de resenha e bora pra prática. Bora pra corrida. Prepara para aquecimento e capricha. Bora! E aí, o que que eu criei? Para facilitar a vida, eu vou falando a hora de correr, a hora de caminhar, a hora de acelerar. E a música ela vai acompanhando o ritmo também. Então, se é uma caminhada mais de boa, uma musiquinha mais suave, vocês viram ali, né? A primeira música é uma caminhadinha de boa. E depois, se é uma corridinha um pouco mais forte e tal, aí vem uma música mais animada para acompanhar. Isso deu muito certo, porque as pessoas elas queriam começar a correr, até chegavam para mim e perguntavam, Rafa, como que eu faço para correr? Eu queria começar a correr, eu vou de um poste ao outro, o que que eu faço? Na época, eu nem corria, não fazia nada, não praticava nada. Eu lembrei da Gi e tive a ideia. E foi bem na época da pandemia. Nessa época da pandemia, muitas academias fecharam, não tinha o que fazer. Então a galera começou a ir pra rua. Foi até essa época que deu o boom das corridas, né? E eu também era o mesmo esquema. Aí pra eu testar, escutar, ver como é que tava, eu comecei a correr também. Eu não gostava, juro, confesso. Não gostava de correr também, sentia tédio. Não conseguia correr mais do que 10 minutos fazendo o mesmo exercício. Pra mim aquilo ali não dava. E eu comecei a escutar, a treinar e eu comecei a pegar um condicionamento. Por quê? Porque tinha uma organização. O principal erro de quem está começando é começar de forma aleatória. Em um dia sai de qualquer jeito, corre, anda 5 minutos ou anda 30 minutos. No outro dia não sabe o que vai fazer no treino. E aí o que que acontece? O corpo ele não aguenta. Ou o corpo ele não é estimulado o suficiente para conseguir evoluir, para você sentir uma evolução. E aí, o que que acontece?
você acaba se machucando. Pode ser que você tenha ali uma canelite, uma dor na canela, no joelho, no quadril, porque se você começa de forma aleatória, de qualquer jeito, o corpo ele não se adapta. E principalmente, que é o X da questão, que é onde eu acho que é a parte mais importante da corrida, é que o cérebro, ele não vê isso como uma coisa boa. O cérebro, ele se adapta, ele entende muito mais rápido as coisas negativas do que as coisas positivas. Então, se você tem uma experiência ruim, o cérebro na hora ele vai falar: "O quê? Isso aqui foi muito ruim. A gente ficou com a respiração muito ofegante. O coração foi lá 200 batimentos por minuto, parecendo a escola de samba. Então aí o cérebro ele vai falar assim, na próxima vez que você for, ele vai falar assim: "Não, não vamos amanhã não, tá louco, a gente sofreu. As nossas pernas parecia que tava pesando 37 quilos cada uma." E aí o cérebro ele começa a te boicotar, a sua cabeça começa a boicotar, e aí você mais uma vez tentou começar a correr e largou no meio do caminho. Qual que é o melhor esquema para a gente começar? É tudo com tudo organizadinho, bonitinho, você sabendo o que você tem para fazer na semana, você sabendo o que você vai fazer no treino, você sabendo o quanto correr, o quanto diminuir, o quanto caminhar, o corpo ele vai se adaptando aos poucos, porque, né, pensando na lógica, de semana em semana, você tem a primeira semana que você vai começar leve, a segunda semana já aumenta um pouquinho mais. Exemplo, você começa caminhando 2 minutos e começa a fazer um trote de 10 segundos. Para quem nunca correu, trotinho de 10 segundos já é mais do que o suficiente. E aí você acaba mostrando para o cérebro que aquilo ali foi prazeroso, porque você aguentou fazer. Aquilo ali foi bom. Você não pode se esgoelar na corrida, principalmente ali no começo. Então, o cérebro entendendo que aquilo ali foi bom, ele vai querer repetir da próxima vez. Isso é fisiológico. O cérebro, ele gosta dessa recompensa. E para ter essa recompensa, você precisa ter um objetivo. Você precisa ter onde chegar. Né? Que nem eu falei, não é de forma aleatória. E pensando nisso, eu criei um método que eu separei em 4 etapas. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar a tela de novo. A explicação do método do Corrida Cast. O Corrida Cast ele é organizado como uma partitura musical. Partitura musical é isso aqui, ó. E a nossa partitura aqui, cada etapa ela leva o nome de um instrumento. Então aqui, ó, a primeira etapa é a etapa violino, que tem o objetivo de correr 10 minutos. Aqui é para quem está saindo do zero, você aprende a controlar o ritmo, ganha fôlego, constrói a confiança, que é muito importante, e a gente se prepara para correr 10 minutos. Então, de semana em semana, a gente vai subindo aos poucos, respeitando o limite para conseguir correr 10 minutos. Depois vem a etapa do pandeiro, que aí o pandeiro, né, uma musiquinha um pouquinho mais agitada e tal. Aqui o objetivo é correr 20 minutos. Aqui, ó, que legal que eu escrevi, ó. O seu corpo ele começa a se adaptar, você já não se sente mais perdida e começa a se enxergar como corredora. Essa fase aqui é uma fase muito legal. Depois do pandeiro, a gente entra com o objetivo de correr 30 minutos no módulo guitarra, já é uma musiquinha mais pá, né, um instrumento que faz um pouquinho mais de barulho. E aqui o seu ritmo ele já fica mais estável, aqui você já tem mais resistência e a prova começa a parecer mais possível. E aqui o objetivo é correr 30 minutos e a gente fecha com o módulo bateria, que o objetivo é correr 40 minutos. Aqui você já está pronto com a base construída, segurança e confiança para completar 40 minutos de corrida e completar 5 km. E por que que esse método funciona? Porque ele respeita a sua progressão. Ela respeita o seu tempo de adaptação do seu corpo. E isso faz o cérebro entender que aquilo ali é bom.
Sabe você passar por uma etapa e conseguir completar ali os 10 minutos? Opa, aí o cérebro fala assim: Isso, legal, continua. Também, uma coisa que é muito legal, que faz muita diferença, é você entender sobre o assunto. Dentro da minha metodologia, tem a maestria do conhecimento, que aí são aulas que eu falo sobre como escolher um tênis de corrida, então para você não ficar perdido, para você ser, né, mais fácil para você entrar nesse mundo da corrida, como escolher um tênis, como comprar, como não ser enganado por um vendedor. Tem uma aula bem completinha que a gente fala sobre isso. Os principais erros para você já começar eliminando o que a maioria faz errado, para você não cair no, nesse tipo de erro. Por que que o fortalecimento é importante? Então, você entendendo por que que o fortalecimento ele é importante, fica mais fácil de você executar. O seu cérebro, ele também, ele fala assim, opa, entendi, isso aqui é lógico, então eu vou lá e vou fazer. Fica mais fácil de fazer. Como dormir bem, que é uma coisa muito importante para quem quer ter uma vida saudável. O que fazer quando você fica um tempo sem treinar? Como ter mais motivação? Então é um módulo que faz você. Sabe uma caixa de ferramenta que quando acontece alguma coisa você vai lá, pega a ferramenta e ajuda a consertar? Esse módulo motivacional ele serve exatamente para isso. Falando em vida perfeita, em que a vida não é perfeita, você vai falar assim, Rafa, minha vida é corrida, menino. Nossa senhora, tenho criança nova, ou o meu trabalho exige muito de mim. Galerinha, os treinos do Corrida Cash, eles não passam de 30 minutos no primeiro módulo, o módulo violino, que é essa fase mais difícil. No máximo 30 minutos. E a primeira fase do Corrida Cash, os treinos são 3 vezes na semana, então não é um volume muito grande. Não é uma coisa absurda que você vai ter que mudar toda a sua rotina, toda a sua vida para começar. Para a gente criar um hábito, a gente tem que começar aos pouquinhos. Não dá para querer mudar tudo. Por isso que, pensando nisso, a primeira fase do Corrida Cast é uma fase com os treinos possíveis de fazer. Voltando no mesmo assunto de que a vida não é perfeita, o programa do Corrida Cast, para quem entrar, ele tem um acesso de 1 ano. Então, a preparação total do programa são 24 semanas. E você tem 1 ano para conseguir passar por todo esse trajeto, todo esse caminho. É assim, é óbvio que é muito importante você começar e dar uma sequência. O Corrida Cash ele foi pensado, projetado para você conseguir entrar e não largar, você ir pro resto da tua vida pensando na corrida. Mas caso aconteça alguma coisa, você tem 1 ano para entrar, para poder participar, para você poder fazer ali, participar dos treinos, fazer as coisas bonitinhas. E turma, outra coisa que eu vejo que é uma dificuldade de quem está começando é a parte da respiração. Pensando nisso, eu criei um programa à parte que chama Respiração Consciente. Qual que é o objetivo desse programa? É você criar a consciência da respiração na corrida. Um erro muito normal e muito comum que a galera comete é de começar a correr e às vezes trancar a respiração, não prestar atenção nela. Porque assim, não existe um jeito certo e um jeito errado de respirar. O ideal é você conseguir mandar ar, puxar ar, soltar o ar. E a respiração consciente, ela serve, são práticas para você criar essa consciência de não esquecer, não viajar na maionese, trancar o ar e aí começar a dar aquela dor do homem da faca, aquele incômodo, aquele negócio ruim aqui. Então, esse bônus ele serve para isso. São 4 práticas. A primeira prática a gente faz parado, pode ser sentado, pode ser em pé, em casa. É onde a gente começa a ganhar o despertar da respiração. Depois da segunda prática, a gente faz caminhando. Então, caminhando, eu vou falando com você para você ir respirando, puxa o ar, solta o ar. Sabe, lembra que lá atrás eu escutava bastante respiração, meditação guiada?
Então eu falei, cara, a parte da respiração, tinha bastante respiração também, é muito importante para quem tá correndo. Então eu associei e criei esse bônus. Depois da, da prática caminhando, a gente tem uma prática trotando, onde eu também vou controlando a respiração. Depois a gente tem uma corrida um pouco mais forte, mas aí você já vai estar fazendo essa prática quando você já estiver lá no pandeiro, lá no guitarra. Não é um treino, é só uma prática de respiração. Modéstia à parte também ficou muito legal, ficou muito bom. Adorei. E o bônus, nutrição, que é uma aula com a nutricionista Bruna Storm, que é uma parceira minha, é a minha nutricionista, e ela fala o que comer antes e depois da corrida. Como você se alimentar, o que comer, é carboidrato, é proteína, o que que é, toma suplemento, não toma. Ela fala sobre hidratação, essa parte do suplemento. Ela fala o que que vale a pena, o que que vale a pena, quando não vale a pena. E também ela disponibilizou um PDF com combinações de refeição. Então tem come isso e aquilo antes do treino, come isso e aquilo depois do treino. Isso faz com que você melhore o seu rendimento. Isso faz com que você performe melhor na corrida. E quanto tempo de garantia que tem para eu entrar, saber se eu gostei, se eu não gostei? O normal, por lei, são 7 dias. Isso já é para qualquer infoproduto aqui dentro da internet, o mínimo é 7 dias. A oferta normal do Corrida Cast, sem ser nessa aqui que eu tô fazendo, eu já dou 15 dias, porque eu já boto muita fé no programa. Para quem entrar agora, vão ser 30 dias. Então você não tem risco nenhum, o risco é totalmente meu. Você entra, vê, participa do grupo, não gostou, não curtiu, pô, não era isso, sem problema nenhuma. Você pode falar comigo, não tem problema. Tamo junto. Eu só 2 cliques lá, devolvo o dinheiro pra você, fica suave, tá super em casa. Eu faço isso porque eu sei qual que é o valor real de alguém te orientando para você começar a correr. Aqui em Floripa, eu atendo personal e a minha hora aula ela é R$ 100. Eu cobro R$ 100. Dentro da semana, se você for fazer 3 treinos comigo, na semana dá R$ 300. O mês dá 1.200. O ano dá quase R$ 14.000. Você vai falar assim, pô, Rafa, beleza, mas o personal a pessoa tem você ali presencial. Beleza, mas é só por 1 hora. Quem entrar no Corrida Cast tem um ano todo pagando muito menos do que esse valor de R$ 14.000. E você tem o meu acompanhamento basicamente o tempo todo. Porque você tem eu falando no seu ouvido, tem o suporte do WhatsApp, que se precisou alguma coisa, me manda mensagem. Tem o meu canal, eu sempre coloco nas minhas aulas, vocês vão assistir as aulas lá, que, cara, terminou, me manda uma mensagem, converse comigo. Se você não tá num dia legal, me manda uma mensagem, troca uma ideia. Eu também te ajudo com alguns conselhos. Porque o que que eu quero? O que que eu quero que você tenha? O final, o objetivo. Eu quero que você tenha saúde, que você conquiste essa vida boa. Eu falei lá atrás, né, que é muito ruim, né, a sua família, o seu filho, ter que disponibilizar do tempo dele para ter que cuidar de você. Isso aconteceu comigo em casa. O meu pai, ele se dedicou a vida toda pro sedentarismo. Ele nunca praticou nenhum exercício. Trabalhava bastante, né? Acho que o povo mais antigo tinha bem isso de construir, de trabalho só, e não olhava muito pra parte da saúde. E o que que aconteceu? Seu Toninho não teve um final de vida muito tranquilo assim, ele teve muito problema, muito problema de saúde. E em um desses, ele teve problema no coração. Galera, cirurgia, qualquer cirurgia besta de coração é aí em média entre 30, de 30 a 150, R$ 200.000. É uma coisa absurda. E
você se preparar, você cuidar do seu corpo, cuidar da saúde, é muito mais fácil agora, pagando um valor muito menos, muito abaixo, e você sem tirar principalmente o tempo das pessoas que estão perto de você. Acho que deu para ficar claro que dá para correr sem sofrer, sem se esgoelar, sem se matar. Agora eu vou deixar aqui o link do programa no chat. Vocês vão ter todos esses benefícios para quem entrar agora. Então, o grupo no WhatsApp, vai ter a aula com a fisioterapeuta Thalita. A gente vai ter vocês vão ter o bônus da respiração guiada. Além da respiração guiada, o bônus com a nutricionista Bruna Storm para saber o que comer antes e depois da corrida. Então, assim, vocês estão munidos para todas as áreas que vocês precisam para engajar no esporte, engajar na corrida. É nesse momento. Aqui é a chance de vocês. E é isso. Agora a decisão é com vocês. Ou continua aí tentando sozinho, de qualquer jeito, ou entra para um método organizado, programado, tudo bonitinho, um caminho, um passo a passo, tudo certinho. Beleza? Então eu vou deixar aqui o link, se inscreva e te vejo lá dentro da aula.